Olá, eu sou Felipe Albuquerque. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Runway Podcast. Runway, no dicionário dos negócios, é uma pista de pouso para encerrar uma empresa. Pista curta ou pista longa, sejam quais forem os seus motivos, além de grana, e sempre envolvendo decisões difíceis. A rota planejada é sempre mais linear do que as curvas e turbulências da trajetória percorrida. Convido empreendedores e quem os acompanham para abrir a caixa preta de conhecimento dessas horas de voos. Sejam cenários de pousos ou decolagens. Nossas trajetórias nos conectam, me conte a sua. Eu começo aqui o episódio de hoje, primeiro agradecendo os nossos apoiadores, Chocolate Jur, um abraço para a família Landman, esse chocolate é maravilhoso. Os pães de queijo da Pão de Queijo Doc Lobo, também obrigado, time Doc Lobo, vocês fazem o melhor pão de queijo. E o time Voxcom que está aqui conosco nos bastidores, fazendo esse episódio acontecer. Hoje eu trago aqui um convidado que vai abrir a caixa preta aqui com histórias muito sensíveis. Aqui. O Guilherme Lima, obrigado Guilherme pela participação, seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui. Legal. O Guilherme, ele é formado em administração de empresa pela FAAP, tem um MBA no ESAD Business School, em Barcelona, tem um período relevante em Corporate Finance, passagem por Gol, Linhas Aéreas, Notre Dame Intermédica, participou do processo de IPO com a Lynx e a partir de 2016, depois do MBA dele, ele entrou no ecossistema de Venture Capital, atuou na ACE como investidor e desde então ele na Stella, para quem não conhece, a Stella é um dos principais fundos de Venture Capital do ecossistema brasileiro. Eles investem em Pre-Seed até Series A e em diversos segmentos. Então, eu estou fazendo essa primeira apresentação, mas Guilherme, se quiser complementar com alguma informação adicional aí que eu tenha passado. Não, legal. Super prazer estar aqui. Acho que tenho acompanhado uns papos aí muito interessantes que você faz e é um prazer estar aqui. Acho que eu falo que eu tenho um pouco essas duas carreiras aí de corporação até 2015, 2016 e depois com o mundo de startups atuando mais aí nas trincheiras do lado do empreendedor, né? Então, a gente como investidor, a gente tenta dar o 1% ali que falta às vezes para a coisa acontecer, mas os 99% é dele, né? Legal. Bom, antes de entrar no tema principal, só vou comentar que eu conheci o Guilherme pela primeira conversa nossa, foi por videochamada. Ele estava na divisa do estado de São Paulo com Minas Gerais, numa casa de campo. Devia estar lá tomando um café, um pão de queijo. E que delícia, né? Você poder desfrutar com a família num lugar assim, acho que é a energia, né? Reposição de ideias e de saúde mental é importante. Sem dúvida, acho importante respirar puro, né? Sair um pouco. É incrível, quando eu vou para lá, acho que em São Paulo você tem muita informação a todo tempo, né? E isso dá um cansaço na mente. E quando você vai para lá, você não tem, né? Você só vê um passarinho passando, enfim, com ar puro, com silêncio. Então isso recupera muito, né, o bem-estar, assim, para a gente voltar na semana com tudo. Bacana. O Guilherme comentou comigo que ele toca contrabaixo, mas eu vou deixar essa parte para o final. Vamos falar do que interessa, que são os casos. O título do nosso podcast aqui, Runway, acho que vocês estão super acostumados com essa palavra, né, com esse termo. Faz parte do dicionário aí dos VCs. Eu queria saber, Guilherme, além de grana, que o termo certo é cash runway. Além de grana, quais são os outros motivos principais que colocam um negócio, uma startup, na rota de um pouso forçado? Tá. Pensando, né, eu vou tentar. Acho que aqui tem vários fatores que é difícil colocar, né, numa coisa só. Pensando aqui no meu mundo aqui mais do que a gente chama de early stage, no começo né, da vida, eu acho que está muito relacionado
essa coisa de encontrar o product market fit ou não, né? Acho que esse que é um fator-chave, né, para se você consegue atravessar essa fase, né? O product market fit, acho que ele estabiliza de alguma forma a empresa, né? Então você vai ter um produto que o mercado quer, que você consegue vender e aí você consegue ter receita. Então aí você consegue pelo menos estabilizar a empresa. Isso você chama de tracionar, né? Você tem tração no negócio. Exatamente. Tracionar, chegar num momento de tração, né? Enfim, que, né, você encontre o seu mercado, né? Você faz um produto que tem um mercado e você encontrou esse mercado. Então você vai começar a tracionar, exatamente. Eu acho que esse é talvez o principal fator. Aí eu acho que para encontrar o product market fit, aí eu acho que vai assim, são vários fatores, né? Mas eu acho que um principal que a gente vê é muito foco, né? Foco e uma estrutura enxuta que gere aceleração, velocidade, né? Assim, de comunicação, de informação. Então, assim, o foco geralmente a gente vê, né? Algumas pessoas, vou lançar 3 produtos para 3 mercados diferentes, né? E aí aposta muito, né, nas 3 frentes, e aí né, a eficiência dilui, né? Então eu acho que isso é uma questão assim. E aí o time enxuto também, acho que tem uma mentalidade, né, de empreendedor, de startup que tem que ter, que no começo, né, a gente fala que a gestão de caixa no começo ela tem que ser feita por milestones, né? Assim, como é um pouco venture capital, né? Por estágios. Sim. Mas eu acho que dentro de um estágio você vai ter milestones. Assim, enquanto eu não lançar o produto, eu não vou contratar mais desenvolvedor, por exemplo. Né? Mas enquanto eu não tiver tantos clientes, eu não vou contratar um customer success, assim, né? E aí, dessa forma, você vai conseguindo, né, gerenciar o caixa, né, estender o caixa ao máximo, eficiência de caixa ao máximo, em um momento que você ainda não tem esse product market fit, né, essa atração. Porque enquanto você está testando, você está consumindo, por menor que seja o consumo o burn rate, né, que é o consumo de caixa, você tem algum consumo de caixa. Então, quanto mais tempo você leva para achar o product market fit, você consumiu uma boa parte do seu recurso. Exatamente. Isso é um erro comum, não? É um erro comum. Acho que assim, principalmente quem levanta dinheiro, né, assim, antes do product market fit e sai contratando, né, assim, eu preciso de uma estrutura de 20 pessoas para atravessar, né? Mas antes de atravessar, você não precisa das 20, você pode, né, você precisa talvez de uns 6, 7 que vai te encontrar o caminho, e depois que você encontrar o caminho, você vai elevando o número de pessoas, a estrutura, né? Então, geralmente, o pessoal antecipa muito essa estrutura inchada, né? Assim, e aí gera muita eficiência. E aí a curva de receita não chega no patamar que vai graduar para uma próxima rodada, onde ele pode ou captar recurso ou chegar num break-even, né? Assim, que é o empate, né? Um platô para quem não está familiarizado. Equilibrar as contas, né? Assim, da empresa. E aí é isso, assim, o runway, né, acabou. Assim, sim. Então... E você, inclusive, tem um artigo, né, que fala de quem tiver interesse em conhecer, entrar no Deal Flow, é um blog que o Guilherme mantém, super recheado aí de informações, temas muito importantes para quem empreende. Você começou o Deal Flow, eu vi que já tem desde 2020. Isso. Comecei em 2020. Foi pandemia que te fez começar? Não, na verdade foi até antes da pandemia, foi uns 2 meses antes da pandemia. Eu acho que a pandemia meio que levou todo mundo online. Parece que eu estava prevendo já. Ajudou, assim, porque daí todo mundo engajou bastante. Mas assim, só essa história, acho que na aceleradora, na ACE, né, eu já escrevia um pouco, assim, eu gostava muito dessa coisa de... Né, lá a gente tinha na aceleração você tem basicamente um coworking com 8, 10 startups, todas ali trabalhando, tentando né, solucionar seus desafios. Aí uma tem um desafio, a outra fala como é que eu soluciono isso,
a outra fala, eu já solucionei, e aí você tem essa conversa troca. Com o outro. E aí a gente está ali no meio aprendendo tudo e tentando, às vezes, até passar, né? Nesse aprender, eu gostava muito de colocar no papel, né? E criar blog posts, assim. Aí, em 2020, ali eu pensei, putz, esse ano eu vou criar uma forma de eu fazer mais isso, né? Então, daí eu criei a newsletter, enfim. É muito bom. Eu li vários artigos. E aí, quando você fala de... eu gosto muito de um canal chamado Y Combinator, né? Eles têm os podcasts. E tem um deles que fala sobre faça coisas que não escalam. Né? Você, começo do seu negócio, para você testar o quão aderente aquela solução ela é, de fato, para aquela dor. Esse é um artigo interessante. E outro interessante do Y Combinator se eu não me engano, é do Sam Altman, ou de algum outro ali que figura grande do ecossistema. Ele fala sobre quando você começa a crescer, como você estrutura o seu negócio para não dar um passo maior que a perna. Que eu acho que também é o caso de quando você captou dinheiro e você... poxa, agora eu vou contratar, agora eu vou aumentar o time, e aí você começa a dar passos que talvez mais adiante você vai se arrepender porque você tem um burn rate muito alto. Então, me conta um pouco, no site da Astela tem um portfólio de investidas e tem dentro dessas investidas tem aquelas que ainda são investidas, tem as que foram exits e tem as outras que vocês saíram por algum motivo, sejam write-off, sejam... Sim. Então, me conta um pouquinho dessas que tiveram write-off, o que aconteceu com essas empresas? Nossa, é muita coisa. Write-off, para quem não sabe, é o caso que failed. Né? A gente... Encerrou. Né, encerra a empresa. Exato. Né? Fechar a empresa, basicamente. Eu acho que tem vários casos, assim. Acho que tem caso de quebra entre fundadores, isso, né, desestabiliza a empresa. Eu acho que tem casos também de product market fit, assim, acho que eu diria que talvez a maioria, essa coisa de não encontrou o product market fit e a unidade de escala, né? Então, eu acho que tem um fator muito relevante, até antes de falar disso, do nosso mundo de venture capital como a Astela, a gente busca empresas que vão... Né, que elas têm que chegar mais ou menos a 1 bilhão, né? Uma empresa do nosso fundo tem que chegar a 1 bilhão de valuations, né, de dólar, para fazer a matemática do nosso fundo equilibrar. Então, essa é o que chamam de lei de potência, né? Que uma empresa gera 90% do retorno do fundo. Dentro disso, aí a gente investe nas empresas. E se elas não encontram, né, assim, esse product market fit, essa unidade escalável para seguir nessa trilha, acho que dificilmente elas continuam recebendo financing. Sim. Então, chega um momento, depois aí de 18, 24 meses do investimento, se ela não chega num patamar de maturidade, de criação de valor, de receita... ela fica sem o funding, né, para continuar. Então ela vai ter que encontrar esse break-even, né, o equilíbrio de contas para se manter em pé. Mas para a gente, eu também acho que também falando muito, falando até mais, eu desviei um pouco a pergunta. Não, mas sem problema. É um ponto importante aqui para falar. Tranquilo. Porque se a empresa não atinge esse próximo passo, para a gente não faz mais sentido também continuar investindo. Ela vira uma empresa que talvez vai devolver 2 vezes o capital, mas no fim a gente precisa que devolva 100. Né? Então, a gente vai continuar investindo nas empresas que estão seguindo a rota. Então, tudo isso para falar que quem levanta venture capital depois de 18, 24 meses, se não atingir... O prazo mais ou menos é isso, de 18 a 24. A gente mira mais ou menos... também uma média mediana global assim, de até tempo. Chegar num Series A, de um Pre-Seed até um Series A.
Não, é por estágio, pensando por estágio. Então, vai no pre-seed, mais ou menos $700 mil, 18 meses, chega em seed, mais ou menos $1,5 milhão, $2 milhões, Ok. mais 18 meses para chegar em Series A. Então, assim, se ela está nessa rota de Venture Capital, ela não atinge o resultado, assim, ela tem que equilibrar as contas urgentemente, ou às vezes o founder até entende que não conseguiu e não quer ter uma empresa que não é da trilha de Venture Capital, ele busca também um retorno muito grande, e aí ele fecha a empresa, né? Então, geralmente o tema, vamos dizer, claro que o tema grana, o tema product market fit, mas a gente tem tema também societário. Imagino que esse tema societário deve pegar bastante no portfólio aí de vocês. eu acho que não só societário entre sócios, mas às vezes um sócio com o board de investidores, com o conselho. Tem esse tipo de situação? Tem. A gente, acho que a gente não viu muito essa coisa mais societária entre investidor e conselho, assim, eu não consigo lembrar, assim... Que a coisa é muito azeitada antes de entrar no investimento. Isso geralmente não tem feito a empresa quebrar, mas ela faz talvez a empresa não ter o sucesso que ela deveria, né? Acho que esse que é o ponto da questão mais societária. Eu vivi isso dentro de uma startup, que infelizmente o relacionamento entre board e sócios acabou, diria, atrasando novas rodadas, e isso é prejudicial mesmo. A gente, assim, desde o início investe no empreendedor, né? A gente é minoritário, a gente não tem capacidade de gerir todas as empresas, né? Então, assim, a gente tenta não atrapalhar o que ele quer fazer, né? Porque no fim a gente investiu naquilo. E às vezes tem um investidor até anjo ou um outro menos, vamos dizer, preparado para esse mercado que trava as oportunidades, trava a visão do empreendedor, e isso realmente atrapalha, assim. E quando, o negócio não foi bem, não está bem, como é que acontece? Depois que eu puxei a alavanca lá da porta de emergência, o que acontece? Fica uma dívida? Eu acho que assim, um ponto importante é se preparar para isso, sei lá, antes de... Geralmente é uns 3 meses de caixa que é para fechar a empresa, né? Fechar, como é que fala? Rescisão de funcionário. Sim. Às vezes você tem contratos com os clientes que eles pagaram na frente, você vai ter que ou prestar conta, né? Ou continuar trabalhando até terminar o contrato ou devolver o dinheiro, né? A gente tem várias questões assim e isso, enfim, isso pode gerar assim, um problema para o fundador, principalmente porque ele é hoje as leis, principalmente lá de fora, mas alguma coisa chegando no Brasil, assim, protegem também os investidores minoritários, investidores anjo, né, que estão mais como financeiro e não atuante ali na gestão. Então, acho que esse é um ponto de preparação. Acho que assim, tem várias também outras coisas para pensar antes que a gente gosta de colocar, não ser cabeça dura e decidir rápido assim, no que vai fazer, né? Então, você viu que não tem mais mercado para isso, o mercado está se deteriorando, já chegou soluções muito melhores, o outro player está muito mais financiado que você, assim, você vai perder, né? Assim, o que você pode, né? Então você tem que decidir. Daí tem gente que fala, não, eu vou tentar, eu vou, continuar e tal. Outros já tomam, não, tá certo, acho que o melhor momento agora é eu tentar vender e, vamos dizer, liquidar, conseguir tirar um valor disso do que tem ainda. E não sair com dívida, sair pelo menos com 0 a 0. Ou até alguma coisa que
Pro fundo não vai fazer muita diferença, geralmente, nesses... Mas pro fundador isso é bom, assim, né? Às vezes, né, ele consegue... Talvez não é o objetivo dele, mas ele consegue, né, ou se colocar numa empresa boa também, né? Como... O prisma do investidor é totalmente diferente do prisma do empreendedor. Né? É bem relevante No isso. investidor, você tem uma mesa com várias apostas e, como você falou, se você tem um múltiplo em algumas poucas que cobrem as outras, está tudo certo. Exatamente. O contrário é assim, o prego está nas minhas costas e se der ruim, sou eu e eu. Né? Isso eu escutei o podcast com o Thiago do Cadê? Foi um caso. Lojas Cadê. Sim, você realmente depois... Fica uma dúvida, você investidor, você empreendedor, teve um caso de insucesso. Vocês, como Astela ou em outra situação que você tenha visto, o fundo volta a colocar capital numa nova startup, um novo negócio, que um dos founders de outra que deu errado, o cara aparece de novo em outro negócio, vocês colocam dinheiro? Com certeza não tem, assim... Acho que o impedimento é se a experiência, vamos dizer, com ele foi ruim. Mas se foi positiva... acho que se ele tentou, se ele foi, né, assim, esforçado, né, se a gente acredita que ele aprendeu... eu acho que assim, né, isso é um fato um fator positivo para o empreendedor, assim, né, para uma próxima rodada, ele ter aprendido. Às vezes, né, você vê o cara que, né, tem um sucesso e volta, ele talvez não tenha, né, sucesso do passado não é sucesso futuro, não é garantia para o sucesso futuro. Porque assim, o cara, né, ou ele a vida já está feita, né? Assim, ele descobre a boa vida, vamos dizer assim. Talvez né? ele entre numa zona de conforto, que isso não vai garantir aquela gana, aquele sangue nos olhos para fazer de novo. Às vezes a gente vê também que fundadores assim com algum sucesso, eles voltam para atuar em mercados assim que dá prazer para eles. E não necessariamente que é uma baita, né? Assim, baita mercado, uma baita oportunidade, mas é um mercado que eles gostam de estar no meio, assim. Então é uma questão, como você falou, de conforto, né? E não dessa gana, dessa vontade de querer se, né, provar mais, né, para outro, ou querer, né, trabalhar, né, 7 dias por semana, né? Essa coisa que precisa do empreendedor, assim, né? Tem um outro ponto que eu acho bacana trazer aqui, você que tem essa vivência do lado da mesa do VC. Aquele livro sensacional do Ben Horowitz, Hard Things About Hard Things, né? O lado difícil das coisas difíceis. Ele fala em um trecho sobre o VC Friendly, que seria o VC, o fundo de capital, deixando sempre aqui em português para quem não está familiarizado, fundo de capital sendo amigo, parceiro do investidor, do empreendedor. Porque o empreendedor ele pode ser um gênio para trazer uma ideia, ele pode ser um cara de tech super assim, fora da curva, mas nem sempre esse fundador ele tem os skills, as qualificações para ser um bom CEO e para levar o negócio para um novo patamar. Ele criou a ideia, ele começou a colocar a ideia para tracionar, mas o próximo estágio, o próximo milestone, esse CEO, esse fundador pode não ter os skills. E aí você vai entrar num cenário onde o VC ele pode apoiar esse fundador para ele ir para o próximo estágio. Ou ele pode falar, cara, eu vou colocar um CEO no seu lugar. E isso acho que é um cenário que acontece com frequência. Se você puder, me conta um pouco sobre esse contexto. Eu acho que tem... Não, acho que né, o VC friendly, assim, né? O empreendedor, o fundador, acho que ele tem acho que minha impressão, na minha visão, geralmente não é a mais...
ele só vê de um lado essa coisa do friendly, né? Que é, putz, eu quero o melhor term sheet, né? O melhor contrato de investimento, o melhor valuation, eu quero que você me dê, eu quero que você não me atrapalhe, né? Que você não, né? Que você fique distante, eu toque meu dia a dia com uma boa proposta, né? Acho que está muito... E para mim, acho que é diferente. Né? Eu percebo que, né, isso... Eu acho que ser friendly para o empreendedor é aumentar a chance dele de resultado, até de geração de valor para ele. Né? E isso não necessariamente tem a ver com, né, o valuation, a proposta. E eu acho que tem a ver em, né, ser transparente, ser honesto, né, ser direto. Hoje a gente vê assim, no mercado, assim, o VC tem esse... Né, para você estar do lado dos melhores empreendedores, você tem que ser muito amigável, né, com ele. Mas e aí todo VC quer ser o amigão, assim, né, quer ser super, né, fazer toda... E poucos criticam os fundadores, assim, no dia a dia, né? Pô, o cara tá queimando caixa muito acima da mediana daquele estágio, assim, tá com uma estrutura inchada para aquele, né, para aquela maturidade. Não é assim, são poucos, acho que, fundos que tem essa, né, é incisivo nesses pontos, assim. Aí isso, né, eu acho que do outro lado também o founder tem que ouvir, escutar e dar a resposta dele, né, do que ele acha sobre aquela constatação do investidor. Nessa relação que eu acho que, né, que entra nessas questões, problemas que você ressaltou, assim, de... Né, apoiar o empreendedor que, cara, às vezes ele não tem... Você pega um jovem, pode ser super inteligente, ele pode ter tido uma ideia, uma sacada incrível, mas ele pode, e é muito provável que ele precise de... um aperfeiçoamento, vai ser lapidado, afinal ele não tem tanta experiência para lidar com os temas do dia a dia do negócio em si. E nesse momento acho que o VC se aproxima com conhecimento, com de repente indicando um time, um C-level para dar um suporte, para acompanhar ali as demandas que aquele CEO talvez ainda não esteja preparado para assumir. Exatamente. Eu acho que assim, o VC, o que ele tem né, ele consegue enxergar padrões, né, por um histórico de olhar muitos negócios e trabalhar com muitos negócios. E também olhando um pouco o mercado, né? Então ele tem uma visão pouco diferente do fundador. O fundador, talvez, ele conhece mais do mercado, conhece mais profundamente do negócio dele, do produto, né? Mas é isso, assim, né? Acho que tem essa coisa do coachable, né? O quanto que ele é mentorável, assim, né? Acho que é isso. Aí, geralmente, o empreendedor mais novo, ele é mais aberto, assim, a ouvir, né? A escutar, a trocar. Porque a gente escuta, a gente lê e escuta que na média, né, de média, grandes negócios têm fundadores numa faixa aí de, sei lá, de 35 a 45 anos de idade. É uma faixa que a pessoa já tem uma certa maturidade, né, já tem uma inteligência emocional para poder lidar com o fracasso e lidar com a vitória. Acho que esse é um ponto sensível da... Sim. Ele tem que ter essa experiência, acho que, né, que a gente fala das 10 mil horas de voo, né, 10 mil interações, 10 mil decisões, né, assim, então, mas também, acho, né, hoje em dia tem muito talento novo também, então, mas eu acho que a faixa é essa, e só voltando, né, ao seu ponto de daí, a gente como Venture Capital, a gente geralmente não troca CEO, né. Assim, até a série B é raro assim ter isso, porque até ali ainda o fundador
é a melhor pessoa ainda para gerir, para liderar aquele negócio. E como é que, agora olhando um pouco do lado da mesa do fundo, né, do Venture Capital, claro que vocês têm uma série de dados estatísticos, vocês têm uma visão de mercado talvez favorável, mais favorável em relação ao empreendedor, porque vocês olham várias empresas, conversam entre os fundos. Então, além de um volume de dados absurdo, vocês ainda têm o fator intuição. E a intuição é um elemento que eu tenho escutado cada vez mais presente nas conversas. Eu gosto desse tema. Acho que tem um livro, tem uma escritora chamada Simone Wright, que ela é uma das referências em intuição. E inteligência artificial, é claro que só tende a aumentar a análise de dados e facilitar essa análise, mas tem esse lado da pessoa, que ela chama de primeira inteligência. Quando o Waze morre, acabou a bateria do celular, você tem uma intuição para se dirigir para a esquerda, para a direita, você sabe mais ou menos para onde seguir. Como é que os fundos de Venture Capital, principalmente os investidores que estão lá dentro, Guilhermes, como é que vocês usam essa intuição na mesa de negócio? Bom, eu acho que tem assim realmente a experiência, né, de mercado. A gente discute, acho que isso de um ponto até tem o Michael Mauboussin, que é um autor também de outro papa do tema. E ele tem o livro Skill versus Luck, né, habilidade versus sorte. E aí ele mostra que tem atividades assim como cassino, que é 99, 100% sorte, né? Tem basquete, que já é mais skill, né? Assim, né? Sei lá, você tem que botar um time alto, né? Treinado, e, né? Com mais habilidades é mais fácil você ter sucesso, né? E aí investimento parece que é 51%, né? É sorte e 49% assim, habilidade, né? É 50-50 praticamente. Atributos, né? Atributos. E aí a gente começa a discutir o que é sorte, né? Acho que a habilidade a gente tenta aprender, estudar, né? A gente gosta de... E aí a sorte eu acho que é isso, assim, né? Abertura, né? Para receber, né? Acho que ser amigável, né? A gerar valor no give, né? Assim, de dar sem ter nada de volta, assim. Acho que né? A gente faz muito conteúdo abertamente para tentar atrair, né? Ensinar o mercado e isso talvez gerar frutos para o futuro, né? E ter acesso a essas pessoas que estão lendo esse conteúdo. Então, acho que aquela frase também de sorte é quando, né, preparação encontra a oportunidade. Assim, né? A sorte geralmente encontra pessoas que estão preparadas, né, abertas às oportunidades e ralando, né? Geralmente é isso. Acho que é isso. Mas a intuição é isso. Assim, daí, acho que tem muito a ver isso, né, com também a experiência. A gente usa o termo muito de convicção, né, no nosso... ter convicção nesse investimento. Eu não estou com convicção. E aí isso acho que tem muito a ver com narrativa, né, assim, e lógica de construção dessa narrativa, né, dessa apresentação do que é esse futuro, né, para construir essa convicção. E aí eu acho que a intuição vem da experiência, né, de ver um pouco do futuro, assim, né, de entender a narrativa né, e logicamente construir ela, assim. Eu escutei uma série de podcasts do Júlio Vasconcelos, esqueci o nome do fundo agora. Do Atlântico. Uma série de podcasts muito bacanas. Eu sempre gosto de trazer aqui as referências e tem muita coisa boa para se escutar
Acho que hoje claro que tem uma disputa talvez por audiência natural, mas tem muito conteúdo bacana. Eu faço questão de trazer aqui para a mesa e compartilhar. E ele fez uma sequência de entrevistas com algumas referências de mercado. E um deles, que eu não vou lembrar quem, falou sobre convicção. Realmente, você ter uma convicção, mas você não perder a capacidade de você mudar de ideia, de você voltar atrás, reconhecer o erro, voltar atrás e falar, cara, eu estava convicto que eu tinha que escolher o azul e eu acabei mudando de ideia e não é mais azul, agora é amarelo. E está tudo certo. Claro, medindo as consequências, medindo todos os... Mas eu achei bacana isso, né? A gente tem a convicção, mas a gente está aberto a escutar opiniões, escutar... que é um pouco do que a gente vive hoje com política, com religião, com outras coisas, que as pessoas não querem escutar. E acho que tem um fator bem importante, principalmente no mundo de venture, assim, né? Tanto de investimento como de empreendedorismo, que é você ser contrário, né? Você ter opiniões diferentes. Se você tiver opiniões igual a todo mundo, você não vai fazer nada diferente. Então, acho que acho que é isso um pouco que você falou, né? De convicção numa coisa contrarian, né? Que o mercado de investimento já fala esse termo, que é você, né, não consenso e o certo. Né? O consenso e certo, uma boa parte faz, né? Faz bem, que seria o beta, né, do mercado, que é seguir a tendência, né, de ganho, né? A consenso e errado, né? O que tem? E aí você tem o não consenso e o certo, que é um lugar mais difícil de estar, né? Então, acho que é isso. Daí construir essa convicção nesse lugar e ainda debater, ouvir, acreditar nela, não é simples, né? Não é fácil. Assim. E sobre agora um pouquinho mudando o tema, sobre volume de investimento. Né? Hoje, cenário pós-pandemia, acho que já correram anos, né? Alguns anos pós-pandemia, mas a gente sabe que mudou, a régua está mais alta, o mercado está muito mais seletivo, mas em termos de volume de capital, eu li que o volume praticamente voltou ao que era antes da pandemia, ou está até um pouco maior, mas talvez dividido essa divisão é um pouco diferente, menos fracionado. É isso mesmo que está acontecendo? Esse é um ponto... Eu acho que assim, né, o mercado está voltando para uma atividade boa, assim, a gente está vendo de venture capital, assim, bons empreendedores conseguindo captar os recursos. Eu acho que tem acho que duas temáticas muito relevantes no nosso mundo. Uma é IA, né, inteligência artificial, que é a nova onda, ninguém quer perder. Né? Acho que tem esses fatores de disrupção de mercado de trabalho com automação e uma aceleração de uma nova tecnologia no mercado que vai gerar mais crescimento. Então, isso gera uma oportunidade. Então, muita gente botando dinheiro nisso. Os investidores que estavam esperando uma onda estão colocando nisso. E também as grandes empresas, né, OpenAI, NVIDIA, essas Anthropic da vida, né, o funding de venture capital está sendo muito grande para elas. Então também isso acho que mostra um crescimento, né, que não é fragmentado, então está indo para grandes empresas, né? E esse também muda um pouco que essas empresas, né, para esse financiamento acontecer nessas grandes empresas que vão ser o ícone, a Microsoft, Google da próxima era, né, os fundos de venture capital têm que ser maior, né, então com cheques maiores, né, então isso também está mudando. Está mudando um pouco do perfil do venture capital. Está mudando,
Exatamente. E aí tem muita pergunta hoje, né? Assim, qual que é o lugar, né, dos fundos médios ou um pouco menores, né? Assim, Você vai jogar Champions League, você vai jogar qual perfil de torneio. Né, você vai com fundo médio tentar brigar com os grandes, assim. Os fundos pequenos ainda conseguem fazer uma matemática em startups menores, por exemplo, eles conseguem atuar, mas os médios estão tentando se encontrar ali. Então, acho que essa é uma dinâmica que, assim, sinceramente, eu acho que não vai ser tão transformacional. Acho que as coisas vão se equilibrar, né, esses fundos grandes vão ter que se comprovar que eles são melhores, que eles geram mais retorno para o investidor, senão é melhor voltar a pulverizar, né? Eu acho que o mercado, em geral, ele atua em ciclos, né? Então, acho que tem um ciclo sempre de fragmentação, né? Então, enfim, a gente vê, por exemplo, deixa eu ver como eu posso falar, assim, né, épocas de, a gente tem até um mapa de um classificados, né? Ali 2012, você via empresa, né, de marketplace de casa, marketplace de serviço de encanador, marketplace de trabalho, marketplace. Depois, assim, né, então fragmentou, né, depois volta ele se unindo de novo. Vai se consolidando novamente. Se consolida com uma, sei lá, Mercado Livre começa a agregar, né? Aí vem uma nova tecnologia AI, daí começa a desagregar, né? O AI para contratação de pessoas, AI para viagens, né? Então acho que o venture capital também vai atuar nesse ciclo, assim, de né, fundos maiores, fundos mais fragmentados. E mais uma pergunta sobre venture capital, assim, é claro que você mesmo colocou que a mentalidade do venture capital eu ganho múltiplos em cima de algumas poucas que cobrem todos os erros das outras. Mas é muito difícil a gente escutar dos fundos falando, olha, a minha taxa de mortalidade aqui, o total de empresas que entraram num runway, num cash runway, é de tanto. Eu conversei com alguns VCs, partners, que é difícil você tirar esse dado, né? Alguns mais abertos, outros menos. E aí eu lembro até daquela frase do Lobo de Wall Street, que ele fala: não me julgue pelos meus acertos, me julgue pelos meus erros, porque foram tão poucos. É uma frase clássica. Mas esse é o que acontece? É um medo de abrir os erros, porque os fundos de venture capital captam recursos de outras fontes, né? Family offices, enfim, esse dinheiro vem de outro lugar. Talvez existe um receio de abrir os erros e falar, poxa, esse VC fez muitos erros, não vou colocar dinheiro ali. Esse medo existe? Eu acho que não, assim, é que o nosso mundo ele é avaliado nos ganhos. Performance. Assim, em qual empresa se acertou nesse fundo, sabe? Okay. Assim, quantas grandes empresas, quantos unicórnios você tem no seu fundo, assim. Sinceramente, o pessoal quer saber pouco de erro, assim. Eles querem entender, assim, se o erro partiu, né, foi uma surpresa ou faz parte do processo, assim, né? Então, enfim, e isso, assim, também, mesmo que foi uma surpresa, o que se aprendeu, assim, os investidores grandes, eles realmente querem saber dessa forma, assim, né? A questão do erro, assim. Essa conversa existe. Existe. Legal. Assim, o erro, né, não é um erro para julgar, assim, né, mas é um erro para entender como você atua, como você aprende, como é os seus processos, né, assim. Perfeito. Porque faz parte, a incerteza
é o jogo do Venture Capital, né? Assim, você tem que ter para você, né, ganhar muito, né? Então, Legal. Tá dentro da... A incerteza é um tema bastante relevante. Eu tenho um convidado que era para ter participado hoje aqui numa outra janela, mas ele teve um contratempo. Mas vai vir um episódio para falar só de incerteza, tamanha relevância e a gente vive num país com tanta incerteza, né? Legal. Guilherme, eu já estou aqui me aproximando pro final, né? A torre de controle está me avisando que a gente vai ter que pousar daqui a pouco. Boa. Então, indo aqui para o Guilherme, pessoa física, no seu tempo livre, eu comentei isso. O contrabaixo é uma das suas paixões, acho que um dos seus hobbies. Estava até lendo que o contrabaixo é um dos instrumentos que mais marcou aí a carreira do Paul McCartney. Diz que aquela música Silly Love Songs, uma das minhas preferidas. Ele faz um acorde lá com contrabaixo que é fora de série. O que você curte de música? Quais são os seus prediletos do contrabaixo? Assim, eu não sou um cara... Eu já, né, quando eu comecei, até na adolescência, acho que eu tocava muito melhor, assim, né? Eu era mais estudioso no contrabaixo, assim, sabia fazer todos aqueles, né, os slaps e... Miles Davis, etc. Mas eu sempre gostei de tocar com banda e rock, assim, então... Bacana. Né, rock indie, assim. Acho que a brincadeira sempre foi meio amigos, né, jams, assim, né, então... Você chegou a tocar, assim, em bar, em algum... Sim, eu tocava bastante, assim. Que bacana. Eu tive banda mais, né, de punk rock, né, que tinha, né, assim, gravado, depois, enfim, banda né, que a gente chama mais ska, enfim... Você toca no evento da firma, da Stella, no final do ano? Não fez, mas... Você viu que aqui tem ali na sala de espera tem uns instrumentos, eu não sei quem. Eu fiquei curioso ali. Então, não, mas assim, também na Stella, né, ali o Daniel e o Edson, assim, tem uma praticamente carreira em música, os dois, assim. Que legal. Né, o Edson já abriu para o Nirvana, já fui, né, amigo da turma do Angra, essas coisas assim de rock, né, mais heavy metal. Bacana. O Daniel também a turma lá é super dentro. Presente no... Bacana. A música é muito bom, né? Até para efeito da cabeça, você circular. Eu gosto de correr, eu corro escutando música. Eu não gosto de escutar podcast. Primeiro que eu gosto de fazer minhas anotações. Quando eu tenho podcast, eu faço anotações. E outra que a música deixa a gente mais leve, né? A corrida Não, música também. Pra mim é... Assim, eu gosto de vinil também, assim, né? Essa coisa, já colecionei muito vinil. Até parei um pouco, porque começa, né? Assim, tem muito espaço, né? Assim... Bacana. Meu pai tem uma coleção enorme também, um baú cheio de vinil. Bom. Tem muita coisa bacana, né? E além disso o tênis também, que é a sua capa de LinkedIn, tem lá uma foto, praticante do... tênis eu adoro, assim, também acho que é uma coisa que eu gosto muito, tanto de acompanhar, assistir, mas e também como atividade física, né? Assim, Sim, então, mas você pratica com frequência? Sim, pratico com frequência, jogo, assim, gosto de brincar em competições, assim, então, né? Quando uma pessoa fala brincar, eu já entendi que o cara é bom, está sendo modesto, né? Também a gente não ganha sempre, mas acho que a gente tenta, e acho que todo esse esforço mental, né, que traz o tênis, acho que né, você sai assim renovado ali, mesmo cansado, você sai, né, com... Eu voltei, eu fiz aula de tênis, tal, jogava tênis mais novo, e aí eu parei, joguei algumas vezes esporadicamente com amigos. Aí minha mulher começou a fazer aula de tênis e eu falei, eu vou com você. Comecei a fazer aula com ela. Final de semana a gente joga junto. E é muito bom.
a gente sai da quadra realmente... Primeiro que você desliga, né? Você está com atenção no jogo, você não está com atenção... Na corrida você pensa em temas de negócios, da vida, mesmo escutando música. Mas com o jogo de tênis você foca na quadra. Acho que tem um fator mental, né? Para mim, assim, que é um desafio que... Né, que se você consegue controlar ele ou entender ele, assim, né, você se sente muito... assim, muito bem de né, conseguir destrinchar um pouco, né, o desafio, porque o tênis tem, se você vai bem, né, a sua moral, né, aquela coisa melhor, você já leu o livro, você joga melhor. Você já leu o livro The Inner of the Game, Tennis Sim. Game? Perfeito. Esse livro é fantástico, porque fala justamente do eu treinador e eu jogador. Exatamente. A mesma pessoa, uma disputando com a outra. É muito bom. Esse livro é excelente. Gostaria de conversar com você muito mais tempo aqui, mas vamos ter que pausar. Eu agradeço muito a sua participação, o tempo investido para você estar aqui com a gente. Tem um presentinho aqui de um dos nossos apoiadores, Obrigado. Chocolate do Juro. Obrigado. Para você. Agradeço novamente os nossos apoiadores, Chocolate do Juro, Pão de Queijo Doc Lobo, Voxcom. E gostaria de saber onde que a turma te encontra, LinkedIn? LinkedIn, costumo responder. Na minha newsletter também eu mando pelo meu e-mail, então, enfim, podem responder ao meu e-mail, enfim, que a gente interage por lá. Vai ser um prazer conhecer a turma. Bacana. Guilherme Lima, acho que é só Guilherme Lima. Só Guilherme Lima. Bacana. Bom, muito obrigado à audiência. Quem gostou, curte, compartilha, marca o sininho para escutar os próximos. Eu espero vocês. Um grande abraço.